Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 107, a primeira do ano de 2025. E para nós começarmos esse novo ano, voltaremos a um tema relativamente recorrente no nosso canal, mas abordando uma raridade, trazendo à tona uma raridade. E você, prezado espectador, você, prezada espectadora, vai me perguntar, como assim? Voltar a um tema relativamente recorrente no canal, mas trazendo à tona, abordando uma raridade. Mas antes de nós continuarmos, falarmos sobre isso, respondermos esta pergunta, eu sugiro, eu peço, eu convido você que ainda não se inscreveu no canal, que está assistindo a esse vídeo, para que por favor se inscreva, curta, compartilhe, dê o seu like, ative o sininho das notificações, divulgue, multiplique o nosso conteúdo, a fim de que os algoritmos do YouTube possam também fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. O tema mais ou menos recorrente são os haikais. Nós já falamos algumas vezes no nosso canal sobre haikais. Fizemos um vídeo tratando especificamente do gênero, trazendo uma introdução sobre o gênero, alguns exemplos. Falamos dos haikais escritos por mim, da minha própria produção de haikais. Falamos também de haikais escritos por mulheres. E teve outros momentos em que nós, se não falamos especificamente de haikais, nós citamos algum haikai ao longo dessa nossa história, da história do nosso canal. Desta vez, voltaremos ao tema dos haikais, mas trazendo uma raridade, como eu disse. Qual é esta raridade? Os haikais escritos por João Guimarães Rosa. E aí você que está acompanhando também vai perguntar, como pode, será possível que João Guimarães Rosa, autor do longo romance Grande Sertão Veredas, escreveu haikais? Sim, ele escreveu haikais. João Guimarães Rosa, autor de romances mais extensos, escreveu esse tipo de poesia bastante breve. São raros, são apenas 9 os haikais escritos por João Guimarães Rosa e se encontram todos no seu primeiro livro, na sua estreia literária, que é o livro Magma, escrito em 1936. Este livro só foi publicado bem depois da morte de João Guimarães Rosa. Ele morre no final dos anos 60 e o livro só é publicado em meados da década de 90 do século passado, do século 20. Com esse livro, Magma, Guimarães Rosa vence, Guimarães Rosa ganha uma premiação, um prêmio de um concurso da Academia Brasileira de Letras. Dizem que os haikais contidos nesse livro, presentes nesse livro, estavam no livro para agradar Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida, que foi um dos introdutores, um dos pioneiros do haikai no Brasil. Guilherme de Almeida foi um dos jurados desse concurso, desse prêmio, e ele teria se encantado pela produção desse livro de Guimarães Rosa, a produção poética de Guimarães Rosa, principalmente pelos seus haikais, e por conta desses haikais, teria escolhido Guimarães Rosa como vencedor, como autor vencedor, e Magma como o livro vencedor desse concurso. Guimarães Rosa
parecia não ter muito apreço por esse livro, pelo livro Magma, tanto que não o publicou em vida, né? A especialidade de Guimarães Rosa era realmente a prosa, né? Os contos, os romances, o que não significa que a poesia o tenha abandonado. Afinal de contas, a prosa de Guimarães Rosa é bastante poética. Mas sobre Magma, ele dizia que o havia escrito apenas para concorrer a esse prêmio, apenas para concorrer neste concurso da Academia Brasileira de Letras. A premiação desse concurso era uma quantia em dinheiro, e ele dizia que ele precisava dessa quantia e que por isso utilizou-se desse estratagema, né? Escrever um livro de poemas, submetê-lo a esse concurso e tentar a vitória que ele de fato conseguiu. Provavelmente ainda este ano no nosso canal nós faremos um vídeo especificamente sobre o livro Magma. Hoje, nesta edição, na edição número 107, nós trataremos apenas dos haikais. E antes de adentrarmos os próprios haikais, eu preciso agradecer publicamente, acreditando nesse vídeo publicamente, a pessoa que tornou possível, né, a leitura desses haikais, o encontro, a leitura do livro e o encontro dos haikais, que é a Sheila Cláudia, que trabalha na Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, em Goiânia. Então, muito obrigado, Sheila. Graças a você foi possível eu ter acesso ao livro, graças a você foi possível ler esses haikais, graças a você foi possível realizar esse vídeo, né, abordando esse tema. Os haikais, como eles vêm, como eles chegam do Japão, eles são um poema bastante objetivo, sintético, né, com 17 sílabas poéticas, constituídas numa estrofe única, divididas em 3 versos. O primeiro com 5 sílabas, o segundo com 7, o terceiro com 5. Nós já falamos sobre isso, inclusive, né, lá no vídeo em que nós introduzimos o gênero. Normalmente, o haikai costuma fazer referência a alguma estação do ano e também costuma ser uma poesia de apreciação da natureza. Então, os haikais são poemas curtos que normalmente têm por tema a apreciação da natureza. É óbvio que quando chegam ao Brasil, há uma cultura fortemente marcada, né, primeiramente pela sua língua, né, uma língua neolatina, a língua portuguesa. Então, por a língua portuguesa ser uma língua neolatina, né, e por ser o povo português que colonizou o Brasil, um povo bastante dado ao lirismo, ao sentimentalismo, então o haikai no Brasil acaba ganhando contornos e elementos sentimentais. Assim como ocorre, por exemplo, quando a escola parnasiana vem ao Brasil, né, chega ao Brasil. Os poemas parnasianos são poemas meramente descritivos. Se você for olhar a produção parnasiana europeia, ela é meramente descritiva. Aqui no Brasil, obviamente, nós temos poemas parnasianos de forte caráter descritivo. Temos a Cesta de Nero, temos o vaso grego, temos o vaso chinês, mas muito da produção parnasiana brasileira, principalmente de Olavo Bilac, é fortemente marcada pelo sentimentalismo, pela presença do sentimento. Por exemplo, você vai aos poemas de Sarça de Fogo, a carga erótica desses poemas é muito grande. São sonetos de forte carga erótica. Se você vai, por exemplo, aos poemas de Via Láctea, a carga lírico-amorosa também é bastante forte. São poemas com essa carga, marcados por essa carga. Não podemos nos esquecer de que é em Via Láctea, se eu não me engano, no seu soneto 13, que estão os famosos versos, não é?
ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, né? E que ao final ele diz que só pode ouvir as estrelas quem ama, né? Só quem ama tem ouvidos capazes de ouvir estrelas. Então, os haikais no Brasil são marcados por certa sentimentalidade. Os haikais de Guimarães Rosa, que nós leremos aqui, eles não são tão objetivos quanto os orientais, nem tão sentimentais quanto certos haikais da produção brasileira. E nós vamos agora a eles. São 9 haikais. O primeiro deles se chama Imensidão. Então, o primeiro haikai de Guimarães Rosa se chama Imensidão. E ele é assim: cheiro salgado de um cavalo suado, quem galopa no mar? Este é o primeiro haikai. Então você tem aqui a presença de uma... Você tem uma descrição de um quadro, né? O cheiro, o cavalo, e você pensa que vai terminar de uma maneira descritiva. E termina com uma pergunta: quem galopa no mar? E aí você tem um elemento mais metafórico, até, eu diria, surreal. Como galopar no mar? Não dá para imaginar alguém galopando no mar, né? Mas você tem esse componente surreal. Então é o que eu falei, ele não é objetivo, totalmente objetivo, mas ele tem essa presença de um elemento mais lírico. O segundo haikai chama-se Romance Primeiro. Romance Primeiro. E ele é assim: no cinzeiro cheio de cigarros fumados, os restos de uma carta. Esse já é bastante sentimental. Imaginemos a cena, né? Os restos de uma carta, provavelmente uma carta em cinzas, né? Junto às cinzas do cigarro ou dos cigarros estão também as cinzas da carta, né? A carta que foi queimada. Né? Provavelmente a queima desta carta provém de uma desilusão amorosa. Então é um haikai, né, com toda a objetividade do haikai, tratando de um tema lírico, sentimental, que é a desilusão amorosa. Vamos ao terceiro haikai. Egoísmo. Se fosse só eu a chorar de amor, sorriria. Se fosse só eu a chorar de amor, sorriria. Mais uma vez aí a presença do sentimento. O próximo, mundo pequeno. O albatroz prepara. O albatroz prepara breve passeio de polo a polo. Então está se falando de uma migração de pássaro. É a migração de um pássaro. O albatroz prepara breve passeio de polo a polo. Um elemento bastante natural, um elemento de estação, né? Um elemento de estação, porque existe a estação do ano em que ocorre a migração dos pássaros. Então, é um haikai bastante clássico. Clássico em todos os sentidos do que vem a ser um haikai. Próxima, romance segundo. Bem na frente de um retrato empoeirado, uma aliança esquecida. Outra vez, provavelmente aqui, ou o fim de um relacionamento, mas o que me parece aqui é o retrato de uma viuvez. Um retrato sintético de uma viuvez. Mais uma vez, o elemento sentimental, lírico, amoroso.
Próximo haikai, infinito. Ó múmia longa, ante os teus séculos, eu durmo ainda. Então ele está falando aqui também sobre um elemento bastante objetivo, né? Quase que poderia ser um elemento prosaico, mas não, é uma múmia, né? E ele, contemplando esta múmia, ele fala dos séculos e do seu sono. Eu durmo ainda. Então temos aqui esse tipo de sono, um sono cataléptico talvez, ou um sono letárgico talvez, um tipo de sono duradouro, né? Evocação, nosso próximo haikai. Lagosta púrpura, uma galera... Vamos lá, deixa eu de novo. Lagosta púrpura, uma galera a remos conduzindo um César. Lagosta púrpura, uma galera a remos conduzindo um César. Então, é o mesmo assunto lá da múmia, né? É a história, é a galera, é o barco, é o César, é o Império Romano. Então é o passado distante, relembrado nesse haikai, contemplado neste haikai. E o próximo, o último haikai, esse haikai é bem interessante. O título dele é bem interessante. Turismo sentimental. Viajei toda a Ásia. Deixa eu voltar aqui. Tivemos um probleminha com o papel. Vamos lá. O vento. Então vamos de novo. Turismo sentimental. Viajei toda a Ásia ao alisar o dorso da minha gata angorá. Então um haikai bastante que une uma viagem, né, esse turismo, esse continente cheio de mistérios, né, porque é o Oriente, e o Oriente para nós ocidentais guarda sempre a questão do mistério, né, traz sempre, alude, evoca a questão do mistério. Então ele contempla, ele viaja toda a Ásia a partir do momento em que alisa o pelo da sua gata angorá. É o misterioso unido ao prosaico. Agora sim o nosso último haikai, turbulência. Né? O vento experimenta o que irá fazer com sua liberdade. O vento experimenta o que irá fazer com sua liberdade. Então, é esse quadro, a descrição desse quadro de turbulência, né? Essa presença do vento como um representante, né, da liberdade. E essa liberdade que o vento tem, né, é a liberdade que nós ansiamos. É a liberdade pela qual nós ansiamos. Mas a partir do momento que a gente tem essa liberdade, a gente fica na mesma situação do vento. O que faremos com essa liberdade? É preciso fazer a escolha certa, porque às vezes quando agimos errado com a nossa liberdade, quando usamos a nossa liberdade por um lado errado, né, nós encaminhamos a nossa liberdade por um lado errado, por caminhos errados, nós acabamos sofrendo a perda dessa liberdade, a suspensão desta liberdade, a cassação desta liberdade. Quer dizer, nós somos livres para fazermos o que quisermos, o que desejarmos, mas se nós fizermos algo que fira a lei,
ou que fira a sociedade, ou que fira o semelhante, ou que fira a ordem natural, ou a ordem, seja a ordem humana, seja a ordem da natureza, seja a ordem dos elementos que nos constituem, que nos cercam, que fazem parte da nossa vida, a partir do momento em que a gente usa a liberdade para ferir, usa contra essa ordem, né, a gente acaba tendo a cessação dessa liberdade e acaba sofrendo as consequências. Existe uma frase atribuída a Thomas Jefferson que diz: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, esses são os haikais de Guimarães Rosa. Eu espero, nós esperamos que vocês tenham gostado desses haikais, do nosso vídeo de hoje, dessa nossa 107ª edição do Sala de Poesia, e nós agradecemos a quem nos acompanha, a quem nos ouve, a quem está inscrito, a quem ainda não se inscreveu, muito obrigado e asseguramos, prometemos e nos comprometemos a dizer a vocês que nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.